Vamos falar sobre uma reunião agora, aqui trazendo para a política do estado do Piauí. Progressistas e Partido dos Trabalhadores ensaiam uma aproximação. E um encontro entre deputados, entre políticos das duas siglas, estariam costurando ou discutindo uma possibilidade, a de uma aliança cruzada entre PT e progressistas. Elivaldo Barbosa, esse assunto circulou, eu ouvi você hoje no Notícia da Manhã trazendo a informação a respeito dessa possibilidade. Isso tudo começou numa reunião. Isso é diferente até dessa situação que a imprensa tem abordado, nós temos abordado, né, Lívia e Sávia, dessa situação nacional, os fatos, as evidências estão acontecendo, mas graças à percepção de quem acompanha essa evolução dos fatos, a gente tem percebido, mas ninguém fala em concretizar a aliança nacional PT, progressistas na base do governo. Agora, ontem aqui em Teresina, não, foi diferente. Deputados estaduais do PT, somado ainda a deputada Elisângela Moura, que é da Federação PT-PCdoB, esses deputados se reuniram e discutiram uma estratégia para 2026 a partir de um entendimento com parlamentares do Progressistas para fazer o que o MDB e o PSD fizeram em 2022, Joelson, que foi aquela chamada aliança cruzada. Um partido vai para deputado estadual, o outro vai para deputado federal. Olha, eu confesso que, a princípio, eu até disse, não, acho que houve uma confusão aí. Eles estão discutindo realmente as consequências que isso pode ter na conjuntura política do Estado, uma possível aliança. Não, é verdade, é uma aliança cruzada. E hoje eu obtive do deputado Francisco Lima essa certeza, e do deputado Franzé também, que falou com todas as letras, que essa é a estratégia. Vamos acompanhar o que disse Francisco Lima a respeito dessa possibilidade. Francisco Lima é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Bom, nós estamos traçando uma estratégia, com meta muito objetiva de como aumentar a bancada. E nossa meta é eleger entre 16 e 18 parlamentares e estamos buscando relação com outros partidos ou com mandatários ou com pré-candidatos de outros partidos. Inclusive, tem a sinalização de algumas lideranças, inclusive do Progressista. O deputado e presidente da Assembleia Legislativa, Franzé Silva, também chegou a falar sobre isso, né, Elivaldo? Você conversou com ele, né? Ele não participou do encontro, pelo menos saiu na foto lá, não percebi. Mas eu falei com ele, ele gravou, inclusive, ele falou lá com todas as letras. Essa é uma possibilidade, exatamente pela situação política de lideranças que estão procurando fechar articulações para buscar crescimento das suas forças políticas no Estado. Ele até lembrou como o PT atraiu lideranças de outros partidos em 2022. Por exemplo, deputados que foram inclusive filiados ao Progressistas, Firmino Paulo, Hélio Isaías, Nerinho, Fábio Xavier, que era do PL, inclusive do PL, todos eles formaram aí um novo PT, digamos assim. O resultado foi a eleição de 12 deputados estaduais. Mas também ouvimos, Joelson, para tirar aí a certeza de quem está do outro lado, ou seja, no Progressistas e que atualmente está com mandato na Assembleia. Embora não seja assim o titular absoluto, é suplente, mas está no exercício de deputado e é um parlamentar ligado ao Progressistas, que é o Bessa Filho, e ele não acredita muito no desenrolar dessa conversa, no desfecho dessa aliança, não. Vamos ver. Eu desconheço todas essas tratativas. Você abrir mão em partidos como o Progressista e o Partido dos Trabalhadores, onde o que mostra a força é uma bancada de deputado federal e numa articulação para poder fazer um acordo onde um cede para o outro, eu acho muito difícil isso, sendo bem realista. Eu nem sei que composição é essa. Estou escutando uma tratativa que se ventilou de fazer uma troca, de deputados estaduais ficarem em um partido e os federais em outro. Eu acho muito difícil em partidos nacionais que são PT e progressistas abrirem mão da sua bancada de deputado federal. Eu acho que é um assunto que não passa de especulação, que não vai para frente de forma alguma. Acredito, o deputado Bessa fala aí dessa possibilidade, dessa impossibilidade, mas o que a gente pode dizer? Eu acredito que o diálogo está acontecendo. Já tem declaração agora de Francisco Lima a respeito do assunto. Franzé Silva falando a respeito do assunto.
Pode ser que não aconteça, obviamente, mas que o diálogo existe, já há fogo nessa fumaça, né, Livaldo? Já tem ali uma labareda. Já tem umas fagulhas ali para serem abanadas. E levando em conta aquela frase do senador Marcelo Castro, que impossível é Deus pecar, então, na política, ninguém pode descartar absolutamente nada. Agora que o deputado Bessá tem também um sentido na declaração dele, tem sim. Imagine, Joelson, até na aliança que deu certo, PSD e MDB, até hoje o MDB, atente bem, o MDB nunca digeriu essa história, já disse isso aqui uma vez. Pergunte o Baleia Rossi se ele, não, gostei, parabéns, Piauí está de parabéns. Nós deixamos de ter aqui 2 deputados, ou na pior das hipóteses, 1 deputado do Piauí aqui e não temos. O PSD é só aplauso, vamos repetir essa aliança aqui, nós temos 3, agora podemos chegar até a 4, 5, como esse é o plano. Então, é uma situação que foi dado o início, a largada, vamos ver como os fatos acomodarão esses planos, essas estratégias para 2026. Bom, como eu diria agora, parafraseando Michel Temer, ouvi-las-ei agora. Lívia, está aí as declarações dos parlamentares, dos integrantes das 2 siglas, falando a respeito dessa possibilidade. E continuando a frase, parafraseando a frase que você acabou de trazer, de que onde há fumaça há fogo, onde há foto há possibilidade. Nessa última semana foi uma sucessão de encontros de protagonistas do Partido dos Trabalhadores com o progressista. Tivemos aí o encontro de Júlio Arcoverde com o ministro Wellington Dias, tivemos o encontro da deputada Gracinha Moraes Souza com o governador Rafael Fonteles, tivemos uma sucessão de encontros do presidente Ciro Nogueira com diversos prefeitos petistas e também ali da base do Karnak. Então, assim, existe uma conversa, existe um posicionamento político que vem sendo colocado em foco para 2026. E é também uma resposta que busca uma sobrevivência política. Por quê? Porque coloca-se aí, por mais que insatisfeito, Elivaldo, o MDB com o PSD em uma possível coligação cruzada para 2026 e deixa ali o Partido dos Trabalhadores meio que à deriva, já que não tem vaga no Senado, aparentemente, não tem vaga na vice-governadoria, aparentemente, tem apenas o nome de Rafael Fonteles no governo do Estado. Então ele fica ali também procurando esse protagonismo por meio de outros espaços, e esses espaços ou vai ser por meio da Assembleia Legislativa ou por meio da Câmara Federal. E como conquistar isso, tendo ali os seus adversários com um jogo fechado, né, digamos assim, entre o MDB e o PSD. Então, exige uma articulação e o PP vem se colocado como essa opção. Júlio Arcoverde no PT ou Merlong Solano no Progressistas? Não sei o que seria mais extasiante. Bem estranho. Mas agora, sabe, não por acaso, coloco você para arrematar esse assunto. Porque se é verdade que há um diálogo, se é verdade que há uma aproximação, há também outros planos dentro do próprio Progressistas em relação até à disputa ao governo do Estado. Sábia Barreto. Joelson, sobre esse assunto, eu apurei aqui em Brasília, conversei com petistas e também com membros da oposição. Não vou revelar o cargo, senão vocês vão descobrir quem são as fontes, mas o que eu posso dizer é: não seria uma fusão cruzada como a do PSD e a do MDB. Na verdade, seria, segundo eu ouvi dessas fontes, que o Progressistas indicaria nomes para a chapa de estadual do PT. E aí a chapa de estadual do PT faria a maior bancada, superando, portanto, o MDB, e já teria a prerrogativa de fazer a indicação do futuro presidente da Assembleia, porque já teria aí, vamos colocar teoricamente 17 votos, então, de fato, já teria aí o presidente virtualmente eleito. Então, teria essa questão da presidência da Assembleia, passa por Brasília, porque aí o Progressistas Nacional, junto com o PSD Nacional, iriam ajudar a bancar a permanência do ministro Wellington Dias no Ministério do Desenvolvimento Social. Toda vez que tem possibilidade de reforma ministerial aqui em Brasília, o MDS entra na linha de tiro. Então, teria uma força maior para a permanência de Wellington Dias e a possibilidade, algo que já foi aventado nos bastidores, isso não foi falado em público, de que o ministro Wellington Dias pudesse ser candidato ou fazer uma indicação do candidato a vice de Rafael Fonteles pensando em 2026. Se fosse ele próprio, uma das possibilidades que eu tenho ouvido bastante de petistas nos bastidores, aí a suplente Jussara Lima, ela seria efetivada e contemplaria já a vaga do PSD. É uma das possibilidades na mesa. O que a gente sabe é que parlamentares federais do Progressistas,
federais do PT têm uma boa relação aqui em Brasília e os estaduais também dialogam muito bem. Agora, o que trava é a relação nacional, se realmente Arthur Lira será ministro ou indicará um ministro no governo Lula e como é que isso vai refletir em cadeia. Agora, é uma possibilidade real, todas as fontes com que comecei mudam um pouco ali o desenho do que cada uma quer, mas de fato essa questão da chapa de estadual do PT sendo fortalecida pela chapa de estadual do Progressistas é muito real. O Progressistas não abriria mão da chapa de federal e nem o PT abriria mão da chapa de federal. São compromissos nacionais que os dois partidos não podem abrir mão. Então estaria em jogo aí a chapa de estadual. É a informação que eu tive de bastidores aqui de Brasília. E só para eu fechar, que eu sei que o tempo está corrido, existe um novo nome no Progressistas para disputar o governo, seria o da ex-deputada federal, ex-vice-governadora na chapa de Wellington Dias, Margarete Coelho, que esteve inclusive no final de semana com o senador Ciro Nogueira, com o ex-prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, na Expoap. Então é um nome que uma fonte do Progressistas me confirmou como muito bem visto ali internamente para essa possibilidade de disputar contra o governador Rafael Fonteles em 2026. Exato, aí a foto que a Sávia se referiu, lá na Expoap, o senador Ciro Nogueira, a ex-deputada Margarete Coelho e o Joel Rodrigues, ex-prefeito da cidade de Floriano. Seria aí um dos nomes possíveis para 2026 nesse grupo da oposição, Elivaldo Barbosa. E outro detalhe que essa união PT-Progressistas é recado bem claro para o PSD de Georgiano, Júlio César e companhia, para ficar com a orelha bem atenta, olhos ligados, porque não deixa de ser um recado bem claro sobre essa coalizão se formando e conquistando espaços tanto no parlamento estadual como no federal e também, quem sabe, até em composição majoritária para o governo do estado. Tudo é absolutamente possível. E aí é uma situação que pode se concretizar ou não. A ex-deputada Margarete Coelho foi deputada estadual, foi vice-governadora com atuação muito ativa, como vice de Wellington Dias, deputada federal, hoje é dirigente do SEBRAE, portanto é uma personagem das mais vivas da política estadual. Muito bem, agora eu pensei, sabe, quando acabou aquela coligação partidária, eu pensei, bom, pelo menos agora a gente vai entender melhor como é que funcionam as siglas partidárias, mas não. Criaram outras maneiras de interação e essas até complicaram um pouco mais a nossa compreensão. Tem sido difícil explicar a respeito dessa aliança cruzada PSD e MDB, onde os lideranças que têm interesse a disputar a vaga na Câmara dos Deputados se filiam no PSD e as do PSD com interesse de deputado estadual se filiam no MDB. E aí você começa a ver lideranças do MDB participando de reuniões de definição dos destinos do PSD e vice-versa. E agora, com essa possibilidade de reforço da chapa, em tese adversária, com a indicação de nomes, isso aí vai trazer um outro elemento, uma outra natureza, dentro desse gradiente de coligações, de entendimentos políticos, desse espectro de entendimentos políticos, um novo estágio, uma nova fase que vai dificultar até a nossa percepção de qual é a pretensão desses grupos políticos. Se torna muito complexo, inclusive para o eleitor. Já acho que você traz um ponto muito importante, entender. Mas eles são adversários, eles têm projetos políticos distintos sobre como governar, mas aí tudo bem para uma chapa proporcional, aí não tem problema, a importância de fato fica para a viabilidade eleitoral, de fazer o maior número de deputados. Então é difícil explicar, por isso que eu acredito que o caminho e é isso que eu tenho ouvido das minhas fontes, é que toda essa conversa, esse tipo de aliança, ela seja informal, ou seja, o Progressistas indica, por exemplo, teoricamente, caso vingue essa possibilidade, a gente sabe que tem várias barreiras para isso se concretizar, mas as conversas existem, é um fato, é um dado da realidade. O Progressistas poderia indicar nomes para a chapa do PT, né, nomes que não tenham ali um ranço ideológico, que sejam melhor aceitos, enfim, pelos militantes. Então, é uma possibilidade. Aí não teria o carimbo oficial do partido. Todo mundo sabe que são indicados do partido, mas não teria esse carimbo oficial, né, e ainda teria a manutenção de uma candidatura ao governo do Estado. Agora, o desgaste com o MDB, mas particularmente com o PSD, é o motivador, como o Elivaldo pontuou muito bem, por trás de toda essa aproximação com progressistas.